Oi, gente. Eu quero dizer da minha alegria, do meu orgulho de estar aqui no Curta, que é um programa de televisão que eu curto muito, porque ele é muito original, muito variado e muito, eu gosto da palavra classudo, né? Abre muita janela para gente. Então, já que estamos em pandemia e não viajo e eu sou de altíssimo risco, né? Estou fazendo online, na minha casa, no meu pequeno escritório, do jeito que eu posso, do jeito que eu sei. Minha biografia: eu nasci em 38, numa cidadezinha deliciosa chamada Santa Cruz do Sul, hoje é uma grande cidade universitária. Meu pai era advogado, foi professor de direito. Eu tenho um único irmão, advogado já aposentado. E aos 18 anos eu vim para Porto Alegre para estudar. Lá naquela época não tinha faculdade. Fiz pedagogia, fiz letras. Casei com meu professor Celso Pedro Luft. E só aos 40 anos eu realmente me considerei escritora, porque lancei meu primeiro romance, As Parceiras, então pela Nova Fronteira do Rio. Até lá eu tinha crônica de jornal, né, no Correio do Povo, muitos anos. E ali, naquele momento, em 1980, abriu-se, então, a porteira e eu comecei a escrever romances, vários, acho que são 13 romances, depois vários livros de ensaio, contos. O último livro de ficção foi em 2017, em outubro. Chama-se A Casa Inventada. Eu fiz uma espécie de metáfora de que a vida é como uma casa, com seus quartos, sótãos, porões. E quando o livro estava para ser lançado, tudo preparado, todas as viagens, os lançamentos nas grandes capitais, eu perdi um filho, o filho do meio. Tenho 3 filhos. A Suzana, mais velha, é médica. O André faleceu, era agrônomo, muito respeitado, estava fazendo um grande trabalho na África, aliás, né? E o mais novo, professor Eduardo Luft, que é filósofo e leciona aqui na PUC. E tenho 7 netos e netas, que são minha grande alegria. Eu passei um tempo morando no Rio, em 45 anos de idade, morei com o psicanalista Hélio Pellegrino, separei do Celso. O Hélio morreu, voltei para cá, uns anos depois casei de novo com o pai dos meus filhos, depois de anos ele morreu, e hoje, já há 17 anos, eu sou casada com um carioca, um engenheiro, Vicente de Brito Pereira. Eu tenho uma vida extremamente tranquila, do jeito que eu gosto. Qual é o tema desse meu livro atual, que acabou de sair agora, né? As Coisas Humanas. Eu não vou dizer que é um livro de crônicas. Alguns são textos baseados em artigos, mas bem reescritos, e outros são artigos novos. Na verdade, são textos dispersos, né? Qual é o tema? As coisas humanas. Todo esse complexo que nós somos, né? Eu brinco dizendo que eu tenho um diabinho no ombro, que de vez em quando me sussurra umas coisas não muito bonitas, nem muito boas, que eu em geral não faço, porque nós somos educados. Todos temos essa multiplicidade, né? Eu acho que eu falo muito sobre isso em As Coisas Humanas. Assuntos que me importam, como família, o mundo, as relações humanas, as amizades, a educação. E, naturalmente, como desde o primeiro romance, chamado As Parceiras, em 1980, eu falo muito na morte, porque ela sempre me impressionou. E digo, inclusive, eu acho que em algum dos meus livros de poema, que eu tenho vários, eu digo sempre que eu digo morte, estou falando na vida, né? Então, as coisas humanas são o tema do livro. Como é que foi lançar um livro em tempo de pandemia? As Coisas Humanas. Foi um horror, porque as livrarias estão fechadas, os shoppings estão fechados, abre e fecha, né? O transporte todo está muito, muito lento, muito ruim, de maneira que esse livro foi lançado assim, com a cara e a coragem. A minha editora é muito forte, muito boa. Eu tenho feito muita entrevista como esta, online, aqui do meu pequeno escritório, do jeito que eu sei que eu posso. E
abri uma conta no Instagram, tudo minúsculo, Lia, com Y, lia.luft, onde 2 vezes por semana eu leio ou comento algum trecho desse livro, As Coisas Humanas. Assim me aproxima muito mais do leitor, né? O livro está à venda nas livrarias que existem e basicamente Amazon, Submarino, o próprio online, eu acho, da editora e tal. Então é um livro que tem uma vida diferente, vamos ver como é que ele vai se sair. Porque eu também não acredito que esse tipo de vida incômodo, desconfortável que temos agora vai passar tão depressa. Na verdade, escrever é uma coisa que me marcou e me acompanhou desde pequena. Antes de estudar escrever palavras, né? Sempre tive a paixão pelas palavras. Deixa eu espiar aqui um pouquinho. Eu digo sempre que para mim as palavras eram como caramelos, né? Ou pedrinhas translúcidas. Eu achava lindas as palavras. Me lembro de um dia chegar da escola, ainda bem pequeno, dizer para minha mãe: mãe, eu queria me chamar Açucena. Porque no livro de escola, devia ser 1º ano, 2º ano, havia uma frase, vejam que eu nunca esqueci: as gotas de orvalho brilhavam nas pétalas das açucenas. Então, por que as palavras tinham esse encanto para mim? Não sei, como para alguns, matemática. Eu tenho neto genro, eu tenho neto engenheiro, por exemplo, né? Pessoal que gosta de matemática, filha médica. E comigo sempre foi palavras e histórias. E assim é que eu fui realizando uma carreira que já tem, então, agora, acho que são 31 livros. Eu acho que cada um nasce com a sua vocação, né? A minha vocação sempre foram as palavras. Só que eu passei a me considerar escritora mesmo quando saí da pura crônica de jornal e passei a escrever romance. Como é que é a relação, qual é a posição, qual é o papel desse meu filho falecido há 2 anos e tanto no livro? O livro é dedicado a ele, né? Eu escolhi de propósito a capa é muito linda, é uma onda azul que vem no azul, assim, porque André adorava o mar, ele era surfista também, e morreu surfando em Floripa, onde ele morava, embora trabalhasse na África. Então achei que a capa era extremamente simbólica, é uma capa muito bonita. O André não é um personagem do livro, o livro não é um livro triste, não é um livro de luto. Ele aparece em algumas coisas como para, às vezes, quebrar a seriedade de assuntos como o mundo, a honradez, as relações todas, etc., os projetos de vida. 2 ou 3 vezes eu faço relato de historinhas dos meus filhos criança. Um deles capítulo é Dicionário para Crianças, é uma história verdadeira. O André tinha 7, 8 anos, veio ao escritório onde trabalhávamos, o pai, linguista Celso Pedro Luft, perguntou o sentido de uma palavra e o pai disse: você já pode consultar dicionário. E deu para ele um pequeno dicionário escolar. O menino sentou, folheou e disse: pai, está difícil, não tem dicionário para criança? E o pai disse: não tinha naquela época, não sei se hoje tem. Então o menino disse: então eu vou escrever. O pai deu para ele um arquivo daqueles que tem tantas páginas na beiradinha, uma letra do alfabeto, e a gente não levou aquilo a sério. Era um período de férias, chovia muito. Sei que uma hora o menino chegou e disse: mãe, a única palavra que eu me lembro agora com X é xixi, faz mal? Não, xixi é uma coisa natural. E uns dias depois ele nos mostrou um dicionário para criança encantador, né? Por exemplo, amigo. Amigo é uma pessoa que gosta da gente e a gente gosta dela. Eu sou amigo de todas as pessoas da minha casa, também das nossas empregadas. A gente devia ser amigo de todo mundo, mas às vezes não dá. E há várias palavras assim. Esse é um dos capítulos do livro, que é divertido, é engraçado. E no fim ele diz: bonito. Quer dizer, foi a segunda palavra, provavelmente. Eu deixo para o fim. Bonito é aquilo que não é feio. Na minha casa, eu, meus pais, meus irmãos, somos todos bonitos. Mas bonita mesmo é a natureza que Deus fez. Então esse era o André. Então ele aparece assim em episódios pequenos aqui e ali.
né? Não é um livro triste, não é um livro enlutado. É exatamente coisas humanas. É um livro sobre a vida e me deu muita alegria escrever, porque depois da morte dele eu fiquei praticamente catatônica vários meses, né? E afinal de contas, então, eu comecei a reunir alguns textos e escrevi vários textos novos. Eu não sei dizer aqui quais são os novos, quais são os antigos, mas praticamente tudo é novo, porque tudo que já existia foi muito renovado. A perda de um filho me transformou como escritora. A vida vai transformando a gente, né? A vida transforma a gente. Quando eu releio o livro que eu escrevi no ano de 80, As Parceiras, eu ainda gosto dele, não me envergonho de nada, mas algumas coisas talvez eu tivesse feito diferente se fosse hoje, né? Nem melhor, nem pior, diferente. Eu já não sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 30, 40 anos, estou com quase 82. O que mudou é que realmente eu acho que a perda de um filho, você nunca mais é a mesma pessoa, né? Mesmo que você com o tempo reaja e tenta assimilar, e conforme a sua crença, você acredita que aquele ser, aquela criatura ainda existe de alguma forma. Mas eu acho assim que eu fiquei um pouco mais triste, né? Eu fiquei um pouco mais triste. Mas, por outro lado, talvez eu tenha ficado mais paciente, mais compreensiva, né? Valorizando muito mais tudo aquilo que eu tenho, que tive, gostando mais das pessoas. Eu sempre gostei muito de gente, né? Essa era uma das minhas poucas virtudes. Gostar das pessoas, gostar de gente, gostar de bicho, gostar da natureza. Então, essa pergunta, se a perda do filho me transformou, a vida nos transforma. Agora, como autora, não sei, eu acho que os meus textos não mudaram. Não, este novo livro, As Coisas Humanas, não é diferente de outros livros, de artigos dispersos, como Perdas e Ganhos, Pensar é Transgredir, contos como O Silêncio dos Amantes e todos os romances, né? Sendo a ficção mais recente, como eu disse, A Casa Inventada, né? Que eu gostei muito de fazer, porque eu sou apaixonada por casa ou apartamento, moradia, o lar, né? Home, teu lugar no mundo. E então eu escrevi esse A Casa Inventada como realmente você primeiro chega no portão, abre a porta, espia para dentro, tem a sala da família, tem os espelhos, tem os corredores, né? O porão dos medos, o sótão dos sonhos e no fim um jardim, com uma escadinha que não vai dar em lugar nenhum, mas aí só vocês lendo, porque eu não vou contar tudo. Agora eu acho que As Coisas Humanas é um livro, para fazer um comentário meio bobo, muito humano, muito próximo das pessoas. O que eu noto é que com a idade, com a experiência, eu cada vez sinto o leitor mais próximo de mim. O leitor acabou virando meu amigo imaginário. Isso é uma coisa muito boa. Eu agradeço ao Curta, que eu vou continuar curtindo. E obrigada pelo tempo e pela atenção. Tchau, gente.